Dando sequência, então, nós vamos para o verso 48, o aforismo 48 do Evangelho Gnóstico de Tomé. E aqui é uma versão diferente para aquilo que Jesus, né, lá nos evangelhos tradicionais, os canônicos, os conhecidos, né, fala do poder que nós temos de mover os montes. Lá, Shiva Jesus diz: se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda e disseres para esse monte, mova-se daqui para lá, ele se moverá. É isso que está dito lá. Aqui, ele vai dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais profunda. E é preciso que nós entendamos o que é dito aqui para entender o que é dito lá. Porque não há contradição. Aqui no Gnóstico de Tomé, Shiva Jesus diz: se dois viverem em paz e harmonia na mesma casa, dirão a um monte, sai daqui, e ele sairá. Primeiro, o que é monte ou o que é montanha? Monte ou montanha tem aqui um caráter de literalidade, ou seja, trata-se de fato daquilo que nós chamamos de montanha, que é uma elevação de terra. Não é esse aspecto geográfico daquilo que nós chamamos montanha. Montanha é todo obstáculo, é tudo aquilo que se coloca como obstáculo que não nos permite o reto caminho. Quando nós estamos caminhando e deparamos com uma montanha, essa montanha nos impede de seguir à frente. Então, tudo que é um obstáculo, tudo que é um fator de retenção, né, isso é uma montanha. Tudo aquilo que se apresenta como adversidade, como um inimigo dos nossos propósitos, isso é uma montanha. Então, como nós lidamos com a montanha? Como nós lidamos com tudo aquilo que se apresenta como adversidade nos nossos planos de existência? É disso que Jesus está falando. Lá ele diz: se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você vai dizer para esse monte, que são esses obstáculos, esses opositores, essas adversidades, mova-se daqui para lá e elas se afastarão do seu caminho. Lá ele está usando o termo fé. E fé não é crença. Porque as pessoas têm confundido demais fé com crença. Elas assumem uma ideologia religiosa e dizem que são pessoas de fé, porque têm uma ideologia religiosa. Elas não são pessoas de fé por terem ideologias religiosas. Fé não é isso. Fé é exercício de vontade divina. Fé é atributo de primeiro raio. É quando eu tenho o meu foco irremovível e eu determino a partir da minha presença, eu sou, da minha constituição divina, faça-se a luz. E naquele momento a luz é feita, porque eu sou o criador do meu próprio plano. Isso é fé. Fé é quando eu determino que algo aconteça para que aquilo aconteça. E eu posso determinar porque em mim está o poder co-criador, porque toda a energia da criação, que é o princípio inteligente, está em mim. E por que ele diz do tamanho de uma semente de mostarda? Não é porque é fé em pequena quantidade, que basta uma gotinha, uma sementinha, porque a semente de mostarda é concentrada. Toda a energia vital que vai formar o maior dos arbustos ali na Palestina, que era a mostarda, ela está concentrada num ponto mínimo que você mal enxerga. Então é concentração. Você não tem que se diluir, você tem que convergir, tem que se concentrar.
tudo e todas as coisas num único ponto. E somente naquele ponto. Se você tem o seu exército e precisa vencer uma batalha, você não divide esse exército e coloca cada parte do exército por um lado. Você concentra todo o seu exército onde está o seu inimigo. É disso que Jesus está falando. Mas e aqui, Gaian? Que semelhança tem com isso? Ou que paralelos nós podemos traçar entre o que foi dito nos evangelhos canônicos e o que é dito no evangelho apócrifo de Tomé? Aqui ele nos alerta por uma certa conciliação que também é necessária e que vai trazer esse foco, que vai trazer essa ausência de dispersão, né? Que é harmonizar em nossa própria casa os dois habitantes que estão nela. Quais são esses dois que vivem na casa e que precisam estar em paz e que geralmente não estão? Esses dois estão em nossa casa, estão em eterno conflito. Por isso que nós não temos força, porque o conflito que se estabelece em nossas casas, a partir desses dois moradores que nela estão, é que nos sugam toda a vitalidade e que nos faz pessoas tíbias, fracas, indecisas, oscilantes. Nós perdemos a nossa força vital porque nós estamos em eterno conflito dentro da nossa casa, por causa desses dois moradores que não se harmonizam, que não estão em paz. Mas se esses dois moradores estiverem em paz e encontrarem a harmonia perfeita entre eles, qualquer obstáculo, qualquer problema que se apresente será solucionado. Ou seja, qualquer monte que se apresente, a ele poderá dizer, mova-se daqui para lá, e ele moverá. Ou seja, tudo que nós chamamos de problema pode ser solucionado se nós conseguirmos conciliar esses dois moradores que moram em nossa casa. Se conseguirmos realizar que vivam ambos em paz e em harmonia. E agora, obviamente, vem a pergunta: quais são esses dois moradores? Esses dois moradores são os pensamentos, o plano mental e os sentimentos. Que, via de regra, em nós, plano mental e plano dos sentimentos estão em constante guerra. Um aponta para um lado, o outro aponta para o outro. Um nega o outro. Um provoca dissonância no outro. As emoções descontroladas afetam o plano mental e o plano mental, por sua vez, descontrolado, afeta o plano dos sentimentos. E um fica ativando o outro da forma mais perniciosa possível. Observem em nós mesmos quanto nós mudamos a frequência dos nossos pensamentos. Por exemplo, quanto eu me permito focar numa coisa negativa. Eu permito que minha mente se prenda a algo perturbado, a algo negativo. E uma vez que minha mente se prendeu a esse fator negativo, ela passa a trabalhar alimentando e fazendo isso crescer. O que é que acontece imediatamente? Isso vai direto para o plano do sentimento. Ou seja,
o corpo mental inferior está diretamente ligado ao corpo astral, que é o corpo do sentimento. E aí afeta o sentimento. Então, a mente que passou a focar no negativo e alimentar o negativo, um estado conflitivo mental que se instalou, ele passa a provocar os sentimentos, que são sentimentos de raiva, sentimentos de indignação, sentimentos de angústia, de tristeza, algumas vezes até de desespero. E como há uma ponte interligando os dois, e quanto mais se avoluma esses sentimentos, por sua vez, passam a ativar ainda mais o processo mental. Quanto maior se torna o sentimento, mais ele provoca o estado mental, que se torna cada vez mais acelerado e cada vez mais intenso. E, obviamente, não haverá paz e nem harmonia. E aí, quando nós assim estamos, nesse conflito interno, uma formiga se torna um elefante. Uma formiguinha insignificante se torna o maior dos problemas. Mas o contrário é na mesma proporção verdadeira, porque se nós estivermos harmonizados, mente e sentimentos, em perfeita harmonia, mente tranquila, coração suave. Mesmo que seja um elefante, esse elefante vai ser para nós nada mais do que uma formiguinha. Não existem problemas a não ser os próprios problemas que para nós criamos. Porque se existe algo que se apresenta, é porque esse algo já traz em si a solução. Porque senão não se apresentaria. Como dizia Krishnamurti, do lado de todo problema já está a solução. Se você fica apegado ao problema, você fica sempre no sofrimento. Mas ao lado está a solução. Então não se apegue ao problema. Se apegue à solução. É como aquele homem que fica o dia inteiro se lamentando, chorando, porque ele não aguenta mais a dor no pé dele. Eis o problema. Só que essa dor aguda que ele não para de sentir, vem porque tem um espinho que entrou no seu pé. Então, se ele simplesmente observa que ao lado daquele problema já está a solução, e a solução é retira o espinho, ele simplesmente retira o espinho e não tem mais aquela dor. Todas as questões que estão postas no nosso caminho estão postas porque nós buscamos por elas e porque nós temos a capacidade de resolvê-las. Porque senão não se apresentaria. Porque tudo no plano divino tem propósito e é pedagógico. Se ali se apresenta, é porque nós temos a necessidade de vivenciar aquilo como um projeto evolutivo pedagógico. E se ali está, nós chamamos de problema o que na verdade é apenas uma proposição educativa. Mas para que nós possamos superar essas montanhas ou esses montes que se apresentam, nós precisamos conciliar
os 2 habitantes que estão na nossa casa. Veja como Shiva Jesus é didático. Ele foi o maior psicólogo que passou nesse planeta. Ele dizia coisas que realmente as pessoas do seu tempo não podiam entender. Se nós hoje, já com todo o avanço de compreensão, bem poucos entendem as palavras de Jesus, o que dirá naquele tempo? Eu fiz essa provocação semana passada, né, e vale também como provocação aqui e agora. Se nós colocarmos esses textos de Tomé na mão de mentalidades fundamentalistas, ou seja, aqueles que só conseguem fazer uma leitura dogmatizada dos textos evangélicos a partir de uma rigidez, né, que não permite nenhuma flexibilidade interpretativa, como que eles explicariam um texto como esse? Do que eles falariam ao lerem um texto como esse? Porque Jesus, ele é metafórico, ele é parabólico, ele é simbólico. Se você não abstrai, se você não interpreta, você fica num fundamentalismo estéril. Então, é imprescindível que nós possamos harmonizar esses 2 moradores que estão dentro da nossa própria casa. E se eles estiverem harmonizados e em paz, não há montanha que se apresente e que nós, com o nosso poder da presença divina, possamos a estas montanhas dizer: saiam daqui. Veja, saia daqui, isso não é um convite, isso é uma ordem. Isso é uma ordenação divina. E nós temos esse poder de ordenar. Nós temos o poder de decretar, só nós não fazemos. O decreto vindo da consciência pura, ele é poder puro. Então, nós decretamos: sai daqui, e ele sairá. Jesus decretava o tempo todo, a partir da presença crística, do poder do eu sou. Ele olhava para uma enfermidade e dizia: não mais aqui, se afaste. E era afastado. Ele olhava para o envolvimento de uma presença hostil, subjugativa, em processo de obsessão, e dizia: afaste-se. E aquela presença, consciência incorpórea perturbada, se afastava na mesma hora. Por quê? Porque ele determinava. E ele tinha essa força por quê? Porque os 2 habitantes em sua divina casa estavam perfeitamente harmonizados, perfeitamente ajustados, perfeitamente alinhados e diretivamente focados. Isso é força. Isso é poder divino. É isso que nós deveríamos sermos educados desde a infância para usarmos. Mas, ao contrário, nós somos educados a não usar essas potências. Para quê? Para sermos sempre dependentes, para sermos sempre cativos, para sermos sempre subjugados com aquilo que nos esmaga, que nos traz infelicidade, que nos permite uma vida de miséria.
Tristes homens tristes nesse planeta triste que não conhece a luz do divino ser. E Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a porta. É a porta que nos tira desse lugar. A consciência crística é a porta. E aquele que entra por essa porta tem total liberdade de entrar, sair à vontade. É de livre circulação.